Ao amanhecer do 6 de junho de 1944, a Normandia se tornou um cenário de horror e ambição. Enquanto os navios atravessavam a água salgada, a Operação Overlord, a maior invasão marítima da história, se preparava para desencadear uma carnificina. Mais de 160 mil soldados haviam sido mobilizados naquele dia, mas o que se desenrolou foi um elaborado engano que levou os nazistas a esperar o ataque em Calais, longe das verdadeiras praias de desembarque. Os primeiros momentos do dia D foram caóticos, de certo modo. As tropas aliadas enfrentaram uma feroz resistência alemã de Omaha até Sword. Em Omaha, o mar se tingiu de vermelho com o sangue de mais de 3.000 soldados americanos em um único dia. Apesar das baixas, os aliados conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte que marcaria o início do fim do Terceiro Reich. No entanto, essa vitória não veio sem um preço devastador. Mais de 10.000 baixas aliadas e entre 4.000 e 9.000 alemães caídos em combate. A brutalidade não parou no campo de batalha. Vários prisioneiros alemães, frequentemente jovens, que mal haviam saído da adolescência, foram alvo de cruéis represálias. As execuções sumárias tornaram-se uma prática entre os soldados aliados que, carregados com o peso do sofrimento europeu, buscavam vingança por anos de opressão. A guerra havia transformado aqueles homens em monstros. A linha entre bons e maus se desvanecia na névoa do conflito. Os civis franceses também desempenharam seu papel nesse teatro macabro. As ruas se transformaram em cenários de linchamentos públicos contra colaboradores, enquanto os soldados alemães capturados sabiam que seu destino estava selado. Não haveria clemência. À medida que as tropas aliadas avançavam em direção a Paris, a libertação foi apenas um clímax temporário em uma narrativa cheia de sofrimento e sacrifício. O dia D não foi apenas um marco militar. Foi um lembrete assustador de que tanto os aliados quanto o eixo estavam manchados por crimes de guerra. A história não lembra apenas dos heróis, também guarda silêncio sobre aqueles inocentes, cujas vidas foram arrancadas em nome de uma vitória que nunca poderia apagar o horror do conflito. Execuções sem julgamento. A sombra da guerra após o desembarque. Nos primeiros dias de junho de 1944, pairava uma atmosfera densa, carregada de desespero e vingança. Os homens do 7º Exército, cansados e envelhecidos por anos de batalha, olhavam para o horizonte com seus rifles enferrujados, enquanto os aliados desembarcavam nas praias da Normandia. Aqueles soldados do Reich, em sua maioria recrutados à força, vinham de terras distantes como o Turquestão e a Mongólia, carregando a fúria de um império que não lhes pertencia. Os aliados, por sua vez, pareciam vir para impor justiça a cada passo, e embora o tratamento aos prisioneiros alemães cumprisse, em linhas gerais, o direito internacional, havia silêncios entre os disparos. Naquele dia, a maré humana avançava sem descanso, impulsionada pela promessa de libertar uma Europa oprimida. Mas com essa promessa também chegou o horror, aquele que cobre as decisões de homens forjados pelo ódio, pelo medo e pela brutalidade da guerra. Um exemplo dos massacres foi a Batalha de Juno Beach, ocorrida no primeiro dia da operação. As embarcações de desembarque, açoitadas por ondas impiedosas, mal conseguiam manter o curso. Os soldados, trêmulos mas determinados, observavam a costa fortificada, onde a 716ª Divisão de Infantaria Alemã aguardava com paciência mortal, protegida por bunkers e minas escondidas sob a areia molhada. Às 7h35, as primeiras tropas canadenses tocaram a praia. Apesar do castigo prévio da artilharia e dos bombardeios aéreos, as defesas alemãs se mostravam implacáveis. Os tanques Sherman, que lutavam para se manter à tona no mar agitado, finalmente tocaram terra, rompendo as linhas inimigas e abrindo caminho para as tropas, embora a um custo alto demais. As baixas canadenses começaram a se acumular. Corpos sem vida flutuavam entre as ondas, misturados com o ferro retorcido das defesas destruídas. Os alemães, embora entrincheirados e protegidos, não conseguiram resistir ao avanço aliado por muito mais tempo. A praia, que tinha sido seu baluarte, tornou-se sua ruína. A areia tingiu-se de vermelho, e ao cair da tarde, as forças de Hitler já sabiam que algo se havia quebrado irreparavelmente em Juno Beach. Em poucas horas, aproximadamente 1.200 alemães caíram nessa batalha.
Mas as execuções de prisioneiros alemães não foram uma decisão tomada com calma. Na realidade, na maioria das vezes, eram atos impulsivos, ditados pelas circunstâncias vividas no calor da batalha. Os soldados aliados, especialmente os canadenses, foram apontados por esses atos durante todo o desembarque. Em mais de uma ocasião, após a rendição de soldados alemães, em vez de serem levados como prisioneiros, os alemães terminavam diante do cano de uma pistola. A ideia era simples. Aqueles homens que agora levantavam as mãos em sinal de rendição, apenas algumas horas antes, haviam disparado contra os aliados. Quem garantia que não fariam isso novamente se tivessem a oportunidade? Não podíamos nos dar ao luxo de ser compassivos, dizia-se entre os veteranos que anos depois recordavam aqueles dias. Alguns justificavam isso como um ato de prevenção. Outros como uma resposta às atrocidades cometidas anteriormente pelos alemães, especialmente pela temida divisão SS Panzer. Para muitos, a única maneira de evitar que esses soldados retornassem ao fronte era tirando-lhes a vida ali mesmo. Um exemplo claro dessas ações foi o ocorrido na floresta de Saint-Lambert, em agosto de 1944. Ali, as forças canadenses conseguiram capturar uma quantidade considerável de soldados alemães após combates acirrados. Disse que, em meio à confusão e à exaustão da batalha, alguns desses prisioneiros foram executados. Um incidente envolveu um tanque canadense que, por erro, ou talvez por desespero, disparou contra um grupo de prisioneiros que havia sido capturado apenas alguns minutos antes. A cena foi brutal. Corpos espalhados entre as árvores, com o chão encharcado de sangue e pólvora. A verdade é que o caos não distinguia entre lados. Ele simplesmente estava presente. Embora as tropas aliadas e os alemães tenham cometido execuções, a resistência francesa também não ficava atrás. Em sua luta para libertar sua terra da opressão nazista, os maquis, como eram conhecidos, faziam justiça com as próprias mãos. Não era raro ouvir sobre soldados alemães capturados pela resistência, apenas para serem executados depois, sem um julgamento ou interrogatório prévio. Um dos eventos mais conhecidos relacionados à resistência foi o incidente com os quase 50 nazistas que foram capturados em Thule. O dilema era claro: manter esses homens vivos era uma tarefa impossível. Não havia recursos nem segurança para garantir que não escapariam. As ordens foram rápidas e precisas. Todos deveriam ser executados. Os soldados alemães foram obrigados a cavar suas próprias sepulturas antes de serem fuzilados. Os rostos dos combatentes franceses, endurecidos por anos de luta, não podiam esconder a mistura de ódio e pesar que sentiam ao apertar o gatilho. O evento finalmente ocorreu em 12 de junho. É claro que cada lado tinha suas próprias justificativas. A vingança pelas atrocidades sofridas era um argumento recorrente. A lógica de que um soldado alemão liberado voltaria ao fronte para matar mais aliados era outra justificativa amplamente utilizada. Mas por trás de cada execução havia algo mais profundo: o desejo de controlar um ambiente que escapava completamente de qualquer exercício de raciocínio. Em um lugar onde a morte espreitava a cada passo, matar um prisioneiro podia ser sentido, ironicamente, como uma forma de garantir a própria sobrevivência. Muitos dos soldados que participaram das execuções carregaram esse peso pelo resto de suas vidas. Um veterano canadense, em uma entrevista anos depois, relatava como, após disparar contra um prisioneiro alemão, um pensamento fugaz cruzou sua mente. Qual é a diferença entre eles e eu agora? Alguns falaram do medo e da confusão que sentiam no campo de batalha, onde as decisões precisavam ser tomadas em questão de segundos. Não podíamos nos permitir hesitar, porque hesitar podia nos custar a vida, afirmou um deles. Outros, no entanto, expressaram arrependimento, reconhecendo que, apesar da brutalidade da guerra, matar um inimigo desarmado nunca deixava de ser um ato que atormentava sua consciência. A moral em tempos de guerra parece se diluir, apagada pelo som ensurdecedor das explosões e dos gritos. Os prisioneiros alemães, aqueles que levantavam as mãos em sinal de rendição, muitas vezes não eram vistos como homens, mas como inimigos, peças em um tabuleiro mortal. E embora muitos deles tenham sido tratados de acordo com as leis de guerra, a compaixão era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter. Vingança na areia.
O lado sombrio do desembarque na Normandia. Sem dúvida, o que muitos não imaginavam sobre o desembarque na Normandia era que a batalha pela liberdade traria consigo um capítulo sombrio de violência e vingança, onde a justiça e a retribuição se misturavam de forma sinistra. Os primeiros desembarques, especialmente em Omaha, foram um caos. À distância, as ondas quebravam, mas não havia como se preparar para o que viria a seguir. As forças americanas avançavam, confiantes de que os bombardeios aliados haviam cumprido sua missão. No entanto, a fumaça não conseguiu esconder a dura verdade. A 352ª Divisão de Infantaria Alemã esperava intacta, com as metralhadoras prontas, os canhões em seus postos e a confiança de quem sabe que tem a vantagem. O mar, em sua traição silenciosa, desviou as lanchas de desembarque. O plano, que fora meticulosamente traçado para aquele lugar, começou a desmoronar antes mesmo de os soldados colocarem os pés em terra. As fortes correntes os arremessaram diretamente para os setores mais perigosos, aqueles que, em teoria, já deveriam ter sido devastados. Mas os bombardeios, com a precisão de uma promessa quebrada, falharam, deixando as posições alemãs tão firmes quanto sempre haviam sido. As primeiras ondas de soldados, ainda agarradas à esperança de um avanço rápido, encontraram-se imediatamente no inferno. Em questão de minutos, 90% dos homens foram abatidos, sem tempo para se organizar, sem sequer tempo para processar o horror que se desenrolava ao seu redor. Os oficiais caíam um a um, e o comando se desintegrava como areia entre os dedos. Enquanto os engenheiros lutavam para limpar os obstáculos e abrir um caminho entre as minas e o arame farpado, a praia se tornava uma armadilha mortal. O caos era absoluto, a organização um sonho distante. Os soldados aliados corriam para a praia, tropeçando nos corpos de seus companheiros caídos. Em meio ao massacre, as ordens oficiais sobre o tratamento de prisioneiros pareciam se dissipar no eco das explosões. A missão era clara: derrotar o inimigo. Mas como lidar com a raiva contida de centenas de homens que haviam testemunhado horrores indescritíveis? Os crimes de guerra cometidos pelas forças alemãs estavam frescos na memória. Ali estavam, bastava escavar um pouco. E para muitos soldados, a ideia de capturar e tratar humanamente os inimigos não parecia se ajustar à brutal realidade. De fato, alguns meses depois, um dos eventos mais significativos ocorreu após o massacre de Malmed. 84 soldados americanos capturados por tropas alemãs foram alinhados e executados a sangue frio. Embora posterior ao dia D, esse evento refletia o que acontecia quando um dos lados tomava o controle. Eles costumavam ser implacáveis. Alguns comandantes não oficiais começaram a circular ordens que, embora não escritas, eram tácitas. Não se tomariam prisioneiros, especialmente se pertenciam à temida SS. Esse simples mandato, transmitido em sussurros e gestos severos, transformaria as praias da Normandia em um cenário de represálias brutais. Em uma ocasião, um grupo de soldados americanos capturou várias dezenas de soldados alemães. Estes últimos, tremendo e com as mãos erguidas, foram obrigados a cavar suas próprias sepulturas sob o olhar atento dos rifles. O silêncio reinava, interrompido apenas pelo som das pás batendo na terra. Ninguém falou. Ninguém implorou. Era como se o destino daqueles homens estivesse selado desde o momento em que levantaram as mãos em sinal de rendição. Minutos depois, as balas concluíram o trabalho macabro. O colapso das linhas morais não parou aí. À medida que as tropas aliadas avançavam pela região, os relatos de execuções sumárias aumentavam. No 1º de janeiro de 1945, membros da 11ª Divisão Blindada dos Estados Unidos executaram 80 soldados alemães no vilarejo de Xenônia. O frio do inverno cobria o cenário, e as sombras dos corpos caídos se estendiam sob a luz tênue do amanhecer. Era um reflexo fiel de que a guerra não desumanizava apenas o inimigo, mas também os vencedores. Em meio a esse caos, que não representa tudo o que aconteceu com os soldados alemães capturados pelo exército aliado naqueles dias, surgiram perguntas incômodas. Onde estava a linha que separava a justiça da vingança? Qual era a diferença entre as atrocidades cometidas pelos nazistas e as represálias realizadas pelos aliados? A resposta era nebulosa, perdida na névoa da Normandia.
Acima de tudo, não era fácil de responder. Os oficiais mais altos tentavam manter o controle, embora soubessem que a situação muitas vezes escapava de suas mãos. Os julgamentos de guerra subsequentes se concentrariam em punir os criminosos nazistas, mas raramente abordariam com a mesma firmeza os atos dos soldados aliados. Em uma guerra total, onde o bem e o mal pareciam claros na superfície e o objetivo central era a eliminação do adversário, as águas profundas estavam cheias de contradições. À medida que as semanas passavam, a guerra continuava, imparável e cega. Em uma colina próxima a Caen, um soldado canadense observava através de seus binóculos. Ele havia testemunhado como mais de 100 de seus compatriotas foram executados pelas forças da 12ª Divisão SS Panzer. Toda vez que fechava os olhos, podia ver os rostos de seus amigos, desfigurados pelas balas, e ouvir os gritos abafados em sangue não era uma tarefa fácil. Assim, quando capturaram um pequeno grupo de soldados alemães, ele não pensou duas vezes. Apontou sua arma sem dizer uma palavra e atirou. O sangue corria novamente, buscando seu curso no meio do teatro de operações. Mas desta vez não houve satisfação. Apenas um vazio interminável. A guerra continuava, implacável, enquanto soldados, civis e prisioneiros ficavam presos em seu turbilhão impiedoso. Os altos comandantes aliados, silêncio e cumplicidade diante dos crimes de guerra. O dia tinha começado cedo nas praias da Normandia. A névoa, quase fantasmagórica, deslizava sobre a costa enquanto os soldados aliados desciam dos barcos de desembarque, dispostos a enfrentar um inimigo implacável. Em meio a esse panorama, a moral de muitos soldados dependia de sua capacidade de desumanizar o inimigo, transformando os soldados alemães em bestas vulgares que deveriam ser abatidas sem hesitação. Os olhos de um jovem recruta mal distinguiam as figuras que se moviam à sua frente, e quando finalmente se deparou com um soldado alemão que levantava as mãos em sinal de rendição, não houve espaço para piedade. A ordem não escrita circulava entre os soldados. Se capturasse um alemão, ele se tornava um problema logístico. Um problema que ninguém estava disposto a gerenciar em meio ao fogo cruzado. Soa cruel, mas muitas vezes não havia tempo nem disposição para se complicar com prisioneiros. Nesse ambiente, às vezes em que isso ocorreu, as execuções de soldados alemães tornaram-se uma resposta instintiva, nascida do ódio acumulado e da brutalidade da guerra. Em um canto do campo, longe dos olhos da imprensa, as leis da guerra às vezes se diluíam como o sangue na lama. Dwight David Eisenhower, de seu quartel-general, não necessariamente estava ciente de absolutamente tudo o que acontecia no campo de batalha. No entanto, as prioridades eram claras. O foco estava em ganhar terreno, romper as defesas alemãs a qualquer custo antes que pudessem se reagrupar. A questão ética estava muito presente, mas nem sempre era possível mantê-la com o avanço. Talvez Eisenhower soubesse que se aprofundar em temas espinhosos poderia desmoralizar suas tropas, prejudicar a boa imagem do exército aliado e, pior ainda, desacelerar a ofensiva. O sucesso desta operação depende da conduta de cada homem, ele disse certa vez confiante, mas a realidade da guerra era mais cruel. Enquanto isso, George Smith Patton, aquele general conhecido por seu caráter impetuoso e sua mão de ferro, não tinha tempo para indulgência. Embora nunca tenha dito explicitamente, seu mantra ecoava entre as fileiras. Não tolerarei nenhum soldado que não lute. Sob esse guarda-chuva de ferocidade, muitos soldados encontraram justificativa para tomar decisões no calor do combate que, em outras circunstâncias, seriam impensáveis. E então estava Bernard Law Montgomery, o astuto general britânico que observava o cenário com frieza calculada. Para ele tudo se resumia a uma única coisa: vencer. A única coisa que importa é vencer, dizia repetidamente sem hesitação. Essa declaração, tão desprovida de qualquer nuance ética quanto transbordante de compromisso e determinação, encapsulava a mentalidade com que os altos comandantes abordavam os relatórios sobre execuções. Era melhor não remexer demais na lama, deixar que os soldados fizessem o que considerassem necessário para cumprir os objetivos traçados. Nas trincheiras, a justificativa para as ações brutais encontrava seu fundamento nos atos do inimigo. Os alemães não eram vistos como simples soldados. Eram os responsáveis pelas atrocidades na Europa
os carrascos de milhões. A humanidade dos soldados alemães se dissipava aos olhos dos aliados, transformando-se em inimigos abstratos que mereciam o pior dos destinos. E quando a confusão do combate permitia, um tiro em um prisioneiro alemão era visto, por muitos, como uma vingança pelos crimes que o regime que defendiam com armas havia cometido. Nas semanas após o desembarque, rumores sobre execuções de soldados alemães nas mãos da resistência se espalharam como fogo em campo seco. Em pequenas aldeias, afastadas dos holofotes, as execuções eram realizadas com uma combinação de fúria e alívio. Era uma justiça selvagem, desprovida de formalidades. Os soldados aliados, que haviam chegado à França como libertadores, se viam imersos em um turbilhão de violência que nem sempre distinguia o justo do injusto. Apesar de qualquer relato que persista hoje, as linhas que separavam heróis de vilões se apagavam e os atos de crueldade ficavam soterrados sob a bandeira da vitória. No entanto, a história é escrita todos os dias. Os ecos daqueles dias sangrentos na Normandia persistiram por anos, mesmo quando os aliados voltaram vitoriosos. Os julgamentos de Nuremberg, realizados no final da guerra, trouxeram uma amarga ironia. Enquanto os líderes nazistas eram julgados por crimes de guerra, os próprios aliados carregavam seus segredos. As execuções de prisioneiros alemães e os crimes cometidos no calor do combate ficaram enterrados sob camadas de heroísmo e narrativa oficial. Mas a história, como o vento que soprava nas praias da Normandia, se recusa a ficar em silêncio. Décadas depois, os relatórios começaram a vir à tona. Testemunhos de soldados que não puderam suportar o peso do que haviam feito ou visto. Relatos de execuções a sangue frio, de ordens não escritas, de olhares cúmplices que desapareciam como a lua ao amanhecer. Os generais, que haviam decidido olhar para o outro lado, ficaram na história como os estrategistas que libertaram a Europa. Mas as sombras daqueles atos proibidos ainda estavam lá, persistindo nas memórias daqueles que estiveram presentes. Esse não foi o fim de todos os nazistas capturados durante aquela operação. Os altos comandantes, assim como muitos soldados, estavam comprometidos com o respeito às leis de guerra. No entanto, sempre houve exceções vergonhosas. Memória histórica e esquecimento deliberado. Os segredos do dia D mal haviam tocado a terra, em praias cujos nomes passariam à posteridade. Omaha, Utah, Juno, Gold, Sword. As bombas começaram a cair com precisão implacável. O ruído ensurdecedor das explosões e o zumbido incessante das balas pintavam a paisagem com um caos que parecia não ter fim. A narrativa da história, aquela que todos conhecemos, os enaltece como defensores da liberdade, lutando contra um mal absoluto. O nazismo, com seus horrores incontáveis, havia lhes dado a justificativa perfeita para continuar a guerra. Mas por trás da cortina de fumaça, entre a glória e o heroísmo que nos foi contado, também havia momentos que desfiguravam essa imagem. Os tratados internacionais da época estabeleciam normas claras sobre a guerra. Por exemplo, a Terceira Convenção de Genebra, de 1929, traçava com precisão como deveriam ser tratados os prisioneiros de guerra, mas a realidade logo demonstraria que o papel é mais frágil do que as balas. Quando os primeiros soldados começaram a cair nas mãos inimigas, o acordo parecia vacilar. Segundo as normas, qualquer combatente capturado em combate deveria ser tratado com humanidade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. No entanto, nos campos de batalha, a humanidade parecia uma palavra tão distante quanto a própria paz. Os membros de milícias e movimentos de resistência organizados, que segundo as convenções gozavam das mesmas proteções que os soldados regulares, descobriam que a linha entre o que era permitido e o que realmente se fazia era tão difusa quanto a névoa em uma manhã de combate. Capturados, recebiam a duvidosa honra de serem levados aos tribunais para determinar se eram prisioneiros de guerra ou simplesmente inimigos sem direitos. A convenção também exigia que os feridos fossem repatriados se seus ferimentos fossem graves. Mas em meio ao caos, quem se detinha para observar as cicatrizes de um soldado? Os trens carregados de corpos seguiam seu curso, enquanto os médicos, com as mãos atadas pela guerra, mal conseguiam diferenciar os que deveriam ser levados de volta para casa daqueles que nunca mais retornariam. As represálias estavam proibidas,
ou pelo menos era o que dizia o tratado. No entanto, quando os soldados eram capturados como prisioneiros, muitas vezes se tornavam peões de uma guerra maior, punidos não por seus atos, mas simplesmente pelo fato de usarem o uniforme errado. Os aliados, ao desembarcar, estavam cientes dessas normas e, na maioria dos casos, tentaram aderir a elas. Os soldados alemães capturados, em geral, eram tratados conforme estabelecido, recebiam comida, água e abrigo. Pelo menos essa era a teoria. Na prática, a história foi caprichosa em alguns casos. Em Omaha, as baixas aliadas foram tão altas que o moral das tropas caiu ao fundo do poço. Alguns soldados americanos, cegos pelo ódio e pela dor, tomaram represálias. Os alemães que tentavam se render nem sempre eram considerados prisioneiros de guerra. Em vez disso, tornavam-se alvos de execuções sumárias. No entanto, o mais perturbador de tudo isso é o que não se menciona. Os crimes de guerra cometidos pelos aliados não ocupam as primeiras páginas dos livros de história. As bombas aliadas, aquelas lançadas com a intenção de destruir fortificações alemãs, nem sempre atingiam o alvo. Os objetivos militares dividiam o espaço com igrejas, escolas, hospitais. Os civis presos no fogo cruzado corriam a mesma má sorte. A destruição era indiscriminada, mas sempre era justificada sob o manto do dano colateral, aquele termo que suaviza a morte e a converte em um efeito inevitável da guerra. As ruas das pequenas aldeias francesas, outrora vibrantes e cheias de vida, tornavam-se cemitérios improvisados. Os escombros se misturavam aos corpos daqueles que não conseguiram escapar a tempo. Entre as ruínas, os sobreviventes vagavam por ali, procurando seus entes queridos, embora sem muita esperança de encontrá-los vivos. As celebrações da vitória, aquelas cenas em que os soldados aliados eram aclamados e abraçados por multidões eufóricas, apenas ocultavam o verdadeiro sofrimento daqueles que ficaram para reconstruir o que a guerra lhes havia tirado. As normas do direito internacional diziam que os combatentes deveriam ser tratados com dignidade, mas o que acontece quando a linha entre combatente e civil se dissolve? Os nazistas, com sua cruel eficiência, haviam deixado cicatrizes indeléveis no continente, mas os aliados, com sua missão libertadora, também mancharam as mãos de sangue. Os prisioneiros alemães, aqueles que conseguiam sobreviver ao desembarque e se render, muitas vezes enfrentavam um destino incerto. Em alguns casos, as regras eram respeitadas. Em outros, os ressentimentos acumulados por anos de conflito transformavam a rendição em uma sentença de morte, e enquanto isso, os bombardeios continuavam. As grandes cidades e pequenas aldeias da Normandia, que haviam suportado a ocupação nazista, agora estavam sob um novo tipo de cerco. Os aviões aliados, com sua carga mortal, nem sempre distinguiam entre objetivos militares e civis. As bombas caíam onde podiam e, quando a poeira assentava, tudo o que restava eram os escombros. As imagens da libertação da Europa, aquelas que costumamos ver em filmes e documentários, mostram a parte mais gloriosa da história: os sorrisos, os abraços, as bandeiras tremulando ao vento. Mas essas imagens não contam toda a verdade, apenas parte dela. No final, a história é escrita pelos vencedores e, embora os nazistas tenham sido deixados como os vilões, os heróis desta história também não foram completamente inocentes. A outra guerra, a resistência francesa entre honra e retribuição. O ar na França parecia pesado, como se a própria atmosfera tivesse absorvido os anos de sofrimento. Desde a invasão nazista em 1940, as aldeias, cidades e campos franceses haviam sido testemunhas de atos de resistência, pequenas faíscas de rebelião que começavam a arder com mais força. A queda de Paris havia sido o golpe que fraturou o orgulho nacional, mas a verdadeira luta estava apenas começando, oculta nas sombras, organizada na clandestinidade. Junho de 1944 foi um mês diferente. Algo havia mudado. Os alemães, que por tanto tempo se sentiram donos de cada canto, começavam a perceber como o controle escorria por entre seus dedos como água. As praias da Normandia eram testemunhas da chegada massiva das forças aliadas, mas longe das praias, nas colinas e vales franceses, a resistência também se mobilizava.
Este movimento, que inicialmente era um mosaico descoordenado de grupos com ideais diferentes, encontrou sua unidade com o tempo. Dos maquis comunistas aos gaullistas, todos compartilhavam um inimigo comum: sabotagens, operações de inteligência, emboscadas relâmpago. Cada ato era calculado para enfraquecer os alemães e facilitar a entrada das forças aliadas. Enquanto a elite alemã bebia vinho nos antigos salões de Paris, sem saber, a informação fluía diretamente para Londres através de redes secretas que se expandiam por toda a França como raízes invisíveis. Na manhã de 6 de junho, enquanto as tropas aliadas desembarcavam na Normandia, o telégrafo dos resistentes não parava. As mensagens em código, transmitidas por rádios antigas escondidas nos porões de fazendas, indicavam aos grupos de sabotadores que era o momento de atacar com tudo. Numa estação de trem, alguns resistentes, armados apenas com dinamite e a vontade de libertar sua pátria, esperavam com o coração acelerado o momento exato em que um trem carregado de suprimentos para os alemães cruzaria a curva mais vulnerável dos trilhos. Em silêncio, colocaram os explosivos. Depois desapareceram entre a vegetação. O rugido do trem chegou, mais rápido do que esperavam. O estrondo da explosão sacudiu o ar, e os vagões carregados de munição explodiram em pedaços. Os alemães, desconcertados e furiosos, lançaram-se na busca pelos culpados, mas os responsáveis já não estavam lá. Quando o primeiro soldado chegou à cena, tudo o que restava era uma cratera fumegante e a certeza de que a França já não estava sob seu controle. Em outra parte do país, enquanto os generais nazistas tentavam recompor suas forças, uma pequena equipe de comandos britânicos descia de paraquedas com a missão de se unir à resistência. Eram homens treinados em sabotagem, especialistas em transformar a infraestrutura alemã em caos. Eles se infiltravam em fábricas, destruíam depósitos de combustível e faziam explodir pontes-chave. Não se tratava de grandes confrontos ou vitórias em campo aberto. Essa era uma guerra silenciosa, quase invisível, onde cada golpe enfraquecia um pouco mais a máquina de guerra nazista. Mas a guerra contra os alemães não era a única sendo travada no solo francês. Com a chegada dos aliados, a resistência começou a voltar sua atenção para outro inimigo: os colaboradores. Aqueles franceses que haviam ajudado os nazistas, seja por conveniência, medo ou ambição, agora se encontravam no olho do furacão. Nas pequenas vilas, onde todos se conheciam, os rumores se transformavam em sentenças. As acusações de colaboração se espalhavam como um incêndio incontrolável. Bastava uma palavra, um gesto suspeito para condenar alguém. Na vila de Saint-Lô, o padeiro foi arrastado de sua casa no meio da noite. Diziam que ele havia vendido pão para os alemães, que havia compartilhado uma taça de vinho com eles. Agora, com a libertação tão próxima, não havia espaço para clemência. Arrastaram-no até a praça da vila, onde seus antigos vizinhos o olhavam com olhos cheios de fúria. Sem um julgamento formal, sem provas claras, foi executado ali mesmo, como um símbolo da purificação que muitos acreditavam ser necessária para restaurar a honra da França. Nas montanhas, os maquis, aqueles resistentes que haviam vivido como bandidos durante anos, também cobravam seu preço. Sabe-se de grupos que não apenas procuravam os colaboracionistas, mas também acertavam contas pessoais sob o manto da justiça da resistência. Uma família inteira foi eliminada sob a acusação de ter delatado membros dos maquis aos alemães. No entanto, no fundo dos rumores, escondia-se uma antiga disputa de terras que havia acendido as chamas do rancor. À medida que as tropas aliadas avançavam, as cidades e vilas da França celebravam a liberdade, mas as sombras da vingança não se dissipavam. As execuções sumárias continuavam. Os homens da resistência, que antes eram vistos como heróis, começavam a assumir o papel de verdugos. Em alguns casos, a justiça tornou-se uma desculpa para a violência indiscriminada. Em Paris, enquanto a capital se libertava do jugo alemão, o general Charles de Gaulle retornava como o símbolo de uma França que nunca havia se rendido. Mas a capital era apenas uma parte da história. Nos rincões rurais do país, as cicatrizes da ocupação e as feridas da traição permaneciam abertas. As execuções de colaboradores se prolongaram durante semanas, até meses após a retirada alemã. Em muitos lugares, as covas foram cavadas em segredo, sob o olhar indiferente daqueles que queriam esquecer. O general Eisenhower, em seu escritório,
refletia sobre o papel da resistência na vitória aliada. Sem eles, afirmava em suas memórias, a libertação da França teria custado mais sangue, mais tempo. No entanto, era inegável que a guerra havia mudado aqueles que a haviam travado.